Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estamos hoje com o estudo programado para o capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da estranha moral, o moral estranha. Muitas vezes encontramos nas palavras atribuídas a Jesus algumas que nos soam estranhas realmente. E isto pode ter acontecido pela interpretação que os próprios evangelistas deram, porque o evangelho não foi escrito no momento, no ato em que Jesus proferia suas palavras, seus ensinamentos. Foram feitos tempos depois, quando os próprios evangelistas descobriram ou reconheceram que Jesus realmente era o Messias divino prometido. Então, suas palavras ganharam um sentido muito mais amplo. Aquilo que eles ouviam na companhia de Jesus se tornaram, então, uma mensagem capaz, digna, para ser publicadas, para serem recordadas posteriormente. Então, nesta interpretação, os evangelistas muitas vezes não falam as mesmas palavras, e pode ter havido aí, então, até por conta da escassez das palavras naquele tempo, os evangelistas tiveram, então, uma narrativa que, ao longo do tempo, foram sendo interpretadas, traduzidas, e podem trazer até nós, no dia de hoje, uma certa estranheza. Jesus teria realmente falado dessa forma, com este sentido que nós entendemos? Ou havia em suas palavras um ensino profundo que cabe-nos a tarefa de interpretar em espírito, não segundo as letras? Então é que no capítulo 23º tem estranha moral. Quais são as palavras estranhas que nós vamos encontrar neste capítulo? Uma delas é: quem não odeia seu pai e sua mãe, por exemplo, não é digno de estar em minha companhia. Ora, essas palavras soam estranhas. Por que odeia pai e mãe, abandona pai e mãe para segui-lo? Não pode ter sido esta a intenção do ensino de Jesus. Que Jesus participou da família e valorizou muito a família, a companhia da família, e, evidentemente, pela sua tarefa específica, ele tinha que deixar seu pai, sua mãe, para ir cumprir esta tarefa, mas não que ele os abandonasse ou até os odiasse. Então, isto quer dizer que nós não precisamos abandonar a família, nem odiar para servir a Jesus. Os próprios discípulos receberam dele o convite para participarem da jornada evangélica, mas não deixaram suas famílias, permaneceram nelas. Mas, naqueles momentos da pregação em que era necessário as suas presenças, eles estavam ali, junto com Jesus, mas sem abandonar quem quer que fosse. Então, são palavras que nós não podemos reconhecer como verdadeiras. Então, o que queria, por exemplo, Jesus dizer? Quem ama mais a seu pai, sua mãe, a sua família, e menos a mim, ele, Jesus, poderia então estar dando um testemunho de que a família era mais importante do que ele. Mas não odiar, abandonar. Isso realmente nós não podemos concordar. Uma outra situação é de que deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ora, nós sabemos que é um dever cristão dar sepultura
àqueles que vieram a falecer. E, na atualidade, até um animal, quando falece, quando morre, nós damos a ele uma sepultura digna, não o deixamos abandonados. Então, significa que essas palavras têm espírito e vida, e a letra não corresponde a esse espírito. O que poderia Jesus estar querendo nos dizer? É de que às vezes nós estamos na companhia de pessoas que não querem reconhecer o valor da vida, que são sempre indispostas a progredir, a aceitar uma nova proposta, ou seja, são pessoas desinteressadas, de certa forma, mortas para o desafio do crescimento espiritual. Então, nós, ao sentirmos uma chama, uma intuição, um desejo maior de buscarmos algo melhor, não podemos permanecer na companhia daqueles que não estão interessados. Então, é o momento em que nós devemos deixar que aquela criatura cuide de si. Se ela está morta para a vida, se desinteressou por tudo, se está se abandonando, nós não podemos, além de ajudá-la quando possível, não podemos estar atrelados a ela, impedindo o nosso crescimento espiritual. Isto acontece muitas vezes nas famílias, em que alguns ou opta por uma jornada mais diferenciada, seja no campo, por exemplo, até da própria religião, e que os outros ignoram ou não seguem a mesma opinião, ou às vezes até tentam impedir que a criatura progrida na sua intenção de crescimento. E aí, então, é necessário que nós coloquemos em primeiro lugar os interesses espirituais para o qual ou os quais fomos despertos. Nós recebemos um convite que é individual, uma inclinação que é nossa, que às vezes não atinge, não abrange os companheiros de jornada. Então, é justo que busquemos uma certa distância nesse sentido, evidentemente, em que vamos buscar progredir, realizar o que acreditamos ser o bom, ou seja, o melhor, e deixar que os outros cuidem de si, porque cada um terá o seu momento de despertamento. Isso acontece de forma quase natural nas famílias onde um ou mais de um se inclinam para uma determinada missão, determinada tarefa, e recebem nos outros não um apoio, mas uma indiferença, uma cobrança para que não façam aquilo que para eles não tem significado, mas para que a criatura que está decidida a seguir, então ela tem muito a ver com aquilo, porque é o seu trajeto evolutivo, é a sua programação reencarnatória. Então nós vamos encontrar também a questão: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ora, que espada Jesus está se referindo? Se ele é o emissário, o mensageiro da paz, que veio nos promover para o estado de paz, que nos desejou a paz quando disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não se turbe o vosso coração. Como entender que Jesus tenha dito que não veio trazer a paz, mas a espada? Esta é uma interpretação que, ao pé da letra, não tem sentido. Mas, se buscarmos o Espírito, vamos entender que essa espada de que ele fala é exatamente o sacrifício, é o esforço que temos duramente que fazer para adquirirmos algo novo. Tudo é um desafio, tudo é uma guerra, entre aspas,
no sentido do nosso crescimento espiritual. Então, quando nos decidimos, aquilo nos custa muito sacrifício, renúncia, abdicação, doação, pertencimento, e isto traz para cada um de nós uma certa divisão entre paz e guerra, paz e espada, que é o que representa o nosso desafio diante do crescimento espiritual que nos está proposto. Então, muitas vezes, essas atitudes provocam, como dissemos há pouco, até separações em família, de amigos, que deixamos para trás e vamos seguindo porque estamos no desafio, enfrentando um desafio que é pessoal de cada um. Então, este capítulo, 23º, merece de nossa parte um estudo aprofundado para que não interpretemos ao pé da letra, entendendo que Jesus assim teria dito, assim teria afirmado, mas sim entendendo o Espírito sugerido nas suas mensagens que chegam até nós de forma cifrada, traduzida, muitas vezes intencionalmente, mudando palavras, dando segundas interpretações, mas, na verdade, finalizando, temos que buscar o espírito das palavras do Cristo sem estarmos apegados ou presos à letra que nos é entregue através das narrativas evangélicas. Vamos buscar o entendimento, porque este é o nosso desafio. Que Jesus nos abençoe, nos ajude e esteja conosco sempre.